Bem-vindo à Conexão Hemato. Meu nome é Andresa Alice Feitosa Ribeiro, sou hematologista. E quem nos está nos acompanhando já em outros episódios, nós conversamos a beça sobre transplante de medula óssea, né? E hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho, não do transplante do paciente, mas da doação em si. Como se obtém esse produto que vai estar sendo transplantado, no caso a medula óssea. Eu tenho o prazer aqui de estar com a Andréa Kondo. A Andréa é uma amiga de longa data, trabalha nesse setor específico do Hospital Albert Einstein, que cuida do paciente e do produto coletado. Então, a Andréa vai falar um pouquinho para a gente como é que é todo esse processo que antecede o transplante. A avaliação do doador, o cuidado com a medula depois que coleta. Porque a gente parece que está falando do transplante, parece que a medula chega, né, de cegonha, mas não chega de cegonha. Tem alguém cuidando de todo esse processo e a Andréa faz isso há vários anos. Andréa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Andréia. Seja bem-vinda e obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Andresa, Mariana, Lucila. É um prazer estar aqui com as minhas amigas, né? A gente trabalha com isso no dia a dia. E é sempre muito gostoso falar um pouquinho sobre esse processo, né? Porque, de fato, o transplante de medula só acontece por conta do doador. Sim. E é fundamental esse papel dele. Então, é legal a gente esclarecer para as pessoas como isso funciona, né? Uhum. O doador de medula, ele pode ser um parente do paciente ou ele pode ser um doador voluntário, né? Então, vamos começar com o doador voluntário, porque eu tenho certeza que muita gente deve se perguntar, né? Eu posso ser doador, né? Então, a gente tem algumas etapas, né? Para ser um doador voluntário, hoje no Brasil, precisa ter entre 18 e 35 anos. E esse cadastro em São Paulo acontece no Hemocentro da Santa Casa. Então, ele tem que ir até a Santa Casa com um documento, falar que quer ser doador, vão fazer uma entrevista, na verdade, para ver condição de saúde e depois colhem exames de sangue. Não colhe medula, colhe um tubo de sangue. Esse tubo vai ser para fazer sorologias e vai fazer a tipagem HLA e tipagem sanguínea. Então, a tipagem HLA, eu brinco que é como se fosse o nosso RG das células, né? Então, cada um tem um HLA e a gente precisa encontrar HLAs iguais para poder fazer esse transplante. Então, quando eu vou me cadastrar, eu colho esses exames ficam num banco de dados. E quando vocês têm um paciente que precisa do transplante, faz-se o cadastro do paciente, é acessado esse cadastro de doadores e procura alguém compatível, alguém que seja igual ao paciente de vocês. E eu, doando em São Paulo, eu posso talvez ter que me transportar para outro lugar ou transferir para outro lugar se o paciente, por exemplo, é de Recife? Essa é a coisa fantástica da doação. Existe uma rede montada no mundo todo onde os centros se comunicam. Então, se você tem um paciente aqui em São Paulo, doador é de Recife, ele vai doar lá na cidade dele e a medula é quem vai vir. O doador pode estar em outros países, existe como fazer a busca, né, nos centros internacionais e vai ser coletado em outro país e essa medula vem até aqui. André, eu vou aproveitar antes de você chegar no outro ponto, dessa questão do dado, que já teve paciente que me perguntou assim, mas eu cadastrei aqui no Brasil, ele já vai imediatamente acessar o banco internacional? Por exemplo, o paciente fala, eu tenho uma grande ascendência alemã, já vai acessar esse banco? Como que é essa questão da gente ter contato com os outros países? No Brasil, Mariana, essa busca é toda centralizada, né, no registro de receptores de medula óssea, que é o REREME, e ele faz, sim, a busca do Banco Nacional e a busca para o Banco Internacional. Claro, se a gente tem vários doadores nacionais, a gente acaba tendo a preferência por fazer a busca, a seleção de um doador nacional. Mas existem mesmo alguns pacientes que, na hora que a gente faz uma busca preliminar, já vê que não tem ninguém compatível e avança a ser só o banco internacional. De forma, entre aspas, automática, sim, né? Sim. Que isso é uma... Mas também um brasileiro pode doar para um paciente fora. Da mesma forma. Então, a rede, ela tem as duas vias, né? Isso. A gente pode buscar de fora para um paciente do Brasil, como doadores aqui do Brasil podem ser acessados e fazer a doação para algum paciente de fora, né? E essa rede é tão fantástica que ela também faz um suporte quando, às vezes, a gente tem algum parente morando fora e ele não pode vir. Então,
o Redome nos auxilia nessa situação quando o irmão está morando em algum outro país para poder facilitar esse transplante. Só para explicar, o REREME é o registro de receptor, quer dizer, é o paciente que precisa. E o Redome é o registro dessas pessoas voluntariamente se cadastraram, né? Perfeito. Nós tivemos um caso assim, né? De uma irmã que estava Foi. fora na Europa e o paciente era aqui de São Paulo. Foi uma feliz surpresa, né? Porque a gente estava muito angustiado de como a irmã viria, as dificuldades. E aí, quando a gente foi perguntar, o registro se prontificou a organizar a coleta no país onde ela estava e trazer as células para cá. E tudo deu certo. Foi muito legal nesse sentido. E aí parte do médico, do paciente, cadastrar o paciente, né? Aí Isso. que ele vai cadastrar. Se puder falar, então, o que vai acontecer nesse momento em que ele cadastra o paciente e a gente está diante de um banco, né? Perfeito. O doador tem que ir até o centro para se cadastrar. E aí fica aí o nosso apelo para todo mundo tentar, que tiver nessa faixa etária, nos auxiliar e buscar ajudar os outros, né? E se cadastrar como doador. Reatualizar os endereços, né? Porque às vezes a pessoa muda de lugar. Só fazer um parênteses nessa questão da idade, porque, obviamente, tem gente aqui ouvindo. Essa idade é que é do banco do registro de doadores, que são para alguém que você não conhece, né? Mas agora, se você tiver um irmão doente, um filho doente, a gente, obviamente, não vai ter esse limite, que esse limite é para cadastrar no banco. Mas, né, um irmão pode doar para o irmão, mesmo que ele já tenha passado dos 40, por exemplo. Perfeito. Né? Isso é só para doador voluntário. E eu posso ser uma doadora voluntária e doar para algum parente meu. Também não impede nenhuma coisa nem outra. Essa limitação de idade, menina, ela é mais recente. Antigamente, a gente tinha uma idade um pouco maior para cadastrar. Mas o registro de doadores de medula óssea optou por limitar essa idade. Porque muitos doadores são cadastrados e demoram até serem envolvidos em uma busca e poder fazer a doação. Então, o que eles fizeram? Eles limitaram até os 35 anos, mas esses doadores estão sendo tipados no HLA de uma resolução melhor. E isso ajuda muito vocês, transplantadores, quando vão procurar, vocês já têm doadores com uma certeza que vão ser compatíveis, porque eles vão estar numa resolução mais avançada, né? A alta resolução que a gente chama. E por conta disso teve que ter uma limitação aí de faixa etária para justificar esse investimento. Mas quem já foi cadastrado e passou dos 35 anos continua no banco, né? O doador, ele pode doar até os 60 anos. Perfeito. Tá? É só o cadastro até os 35. E a ideia é essa, que ele cadastre até os 35, mas ele pode doar até os 60 anos. Então, a gente tem muito tempo dele ali no banco para poder ajudar, né, nesse processo. Mas como você tinha perguntado, Lucila, o paciente, então, quando ele tem uma indicação de transplante, de fato, o médico aí tem que entrar. Então, existe, como a Andresa falou, né, o registro dos doadores, existe o registro dos receptores de medula. Então, o médico, ele vai entrar nesse registro e vai inserir os dados do paciente com esse HLA. E aí, esses dois registros se conversam buscando quem é compatível. Quando a gente localiza algum possível doador compatível, a gente passa por uma etapa de confirmações. Fundamental a gente ter certeza que esse HLA está correto, que eles são realmente compatíveis. E a gente que o RG não foi digitado de errado. Sim, isso pode acontecer, erros humanos. Né? Então, o RG do paciente, perfeito, do doador. O RG lá da nossa célula do doador. Então, esse doador vai ser convocado de novo, novamente, e ele vai coletar uma nova amostra para repetir esse HLA e se repete também as sorologias, porque às vezes pode ter acontecido alguma coisa, ter tido alguma doença, enfim. As sorologias são basicamente como você faz doação de sangue. Perfeito. A HIV, mesma sorologia. hepatite, sífilis e tal. HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, Chagas e HTLV são essas sorologias que vão ser realizadas. E aí, nesse momento, já se conversa um pouquinho mais detalhado com o doador como é o processo de doação, que eu vou falar daqui a pouco. Porque algumas vezes o doador, a gente já teve situação, doador que estava para casar, a gente teve um doador que a esposa estava grávida e o filho ia nascer em alguns dias. Então, existe um momento que ele fala, claro, eu quero ajudar, mas é um processo que eu vou ter que me ausentar, eu vou estar disponível nessa data. Então, tem alguns ajustes que a gente precisa fazer. Confirmado essa tipagem, esse HLA, aí o médico recebe que está tudo certo
e ele vai fazer o planejamento do transplante. Quando que vocês vão transplantar? Quando que esse paciente vai internar? E aí é um momento muito tenso. É lindo, é uma sincronia perfeita, mas a gente sempre fica tenso. Por quê? Vocês vão programar o paciente internar para o transplante e nós que cuidamos do doador vamos fazer toda a avaliação do doador e garantir que ele faça a doação no dia ou na véspera para que isso chegue a fresco para o seu paciente receber. Eu sei que vocês já falaram muito sobre transplante e com certeza as pessoas estão ouvindo falar, mas por quê? Para que essa sincronia? Por que não congela, né? Porque é possível congelar as células. Mas as células congeladas, elas têm um pouquinho mais de efeitos adversos, a gente perde um pouquinho de célula. Então, se a gente puder fazer isso, é melhor para o paciente. Não congelar, né? Isso, não congelar. Melhor para o paciente e também melhor para o doador, porque a gente tem certeza que está doando. E alguém vai receber. Exato. Mas na pandemia, a maioria, basicamente, todos foram congelados, né? Pois é, Andresa. Por mais que eu fale que isso é o melhor, existem momentos que a gente tem que repensar. Então, na pandemia, a gente teve que rever tudo. Sim. O doador podia ter Covid, como funcionaria se você matasse a medula do receptor, o doador não pode doar, Sim. né? Então, Eu acho que essa é uma das maiores angústias dos pacientes. Se tiver alguém nos ouvindo, eles já perguntaram, né? Mas eu comecei aqui, minha doadora. E de repente até mesmo o paciente não tem condição de fazer um transplante naquele momento, então, né? Mas sabe que é a nossa angústia, né? A Andresa vai lembrar, no começo, quando a gente recebia as medulas de fora, a gente tinha esse receio, a gente questionava se valia a pena coletar a medula do próprio paciente, porque se não chegasse. E nunca aconteceu isso, elas chegam. Às vezes a gente tem pequenos atrasos, às vezes pode atrasar um dia, porque a gente pode pegar condições climáticas que não sejam favoráveis, enfim, voos cancelados, mas chega. Né? Existe todo um plano. E tem uma questão que você me ensinou também, que as companhias aéreas ficam sabendo, eu acho bonito isso, que tem uma medula viajando. Você quer contar um pouquinho como que é essa questão? Que eu ia falar. Existe um conta. plano quando uma medula está viajando de um lugar para o outro, né? Então, a gente sempre vai com um voo e tem um voo de backup, porque pode não dar certo, pode ser cancelado, a coleta pode precisar de um segundo dia. Então, a gente sempre vai com 2. Mas também existe o aviso que é um courrier, né? É o nome que a gente dá para as pessoas que estão transportando essas células. Então, as companhias aéreas são avisadas que tem esse courrier. Para que caso algum voo... Eu mesmo tive uma situação assim, eu estava na Alemanha, eu peguei uma tempestade e eu fui parar em Paris. Com a medula. Com a medula. E ele falava, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, eu tenho uma medula e eu preciso conseguir chegar em São Paulo. E aí, eles ajustaram tudo, foi um pouco difícil, porque não tinha lugar, enfim, mas conseguiram me colocar lá no voo e eu acabei chegando 12 horas, um pouquinho mais tarde, mas cheguei. Também quando chega no aeroporto no Brasil, também eles têm um aviso, tem toda uma documentação adequada, né? Para a entrada desse material, sempre a Anvisa é notificada previamente que vai chegar e a gente precisa passar como courrier, dizendo que eu tenho um material a declarar e eles já sabem, eles estão esperando, tá? Até ficar afixado lá as medulas que vão chegar e eles dão autorização para a entrada do material biológico, porque a gente envia declarações, sorologias, tudo que está tudo ok. Ou seja, tem uma rede de proteção para que essa medula chegue no dia certo, na hora certa, para o doador que está lá prontinho na enfermaria esperando. Pode acontecer nevasca, pode acontecer... E você pode doar quantas vezes? Qualquer coisa. Um doador voluntário, né? Um doador voluntário, em geral, no passado eles colocavam, idealmente, doar no máximo 2 vezes, Andresa. Na vida? Na vida. Mas hoje isso não se manteve. O que eles falam é sempre avaliar a condição clínica, mas existe uma preocupação dos registros que quando um doador já doou uma vez, se você acha um paciente que precisa deste doador, mas ele tem outros possíveis doadores, ele vai pedir para você buscar outros doadores. Uma forma também de proteger o doador. Então, nós que cuidamos do doador, a gente tem a responsabilidade de garantir a integridade dele. Então, faz parte do nosso papel, se eu sei que tem 3 possíveis e um já doou uma vez, esse vai ser a nossa última opção, porque a gente vai tentar priorizar os demais. Perfeito. Ideia a respeito assim, do sigilo. O que o
doador vai ficar sabendo sobre o paciente e o que o paciente pode saber sobre o doador? Porque eles não vão se conhecer por um tempo. Por um tempo. Essa é uma boa pergunta, Lucila. No passado, a gente informava da onde estava vindo. Há muito tempo atrás, eu até fiz uma reportagem onde eu falava que cidade eu estava indo buscar a medula e chegava em São Paulo, né? As redes sociais proibiram isso, porque o que acabou acontecendo é que existem grupos de pacientes falando do transplante, da busca para o doador, e existem grupos de doadores de medula falando eu sou doador, e já teve no passado, quando as pessoas, né, receptor e doador, souberam aonde ia ser coletado e onde seria Dia e infundido, hora. eles se encontraram antes mesmo Olha do transplante acontecer. Por conta disso, hoje a gente não informa mais nada. A gente só fala se é uma medula internacional ou nacional, mas eu não posso contar de onde vem e o doador não fica sabendo para onde vai. Porque às vezes é direito do doador não querer continuar desconhecido, né? Perfeito. E ele tem 1 ano e meio que ele fica anônimo, doador e receptor. É proteção para os dois. Se você quiser falar um Os pouquinho para as dois. pessoas entenderem o porquê do sigilo, eu Isso. acho que é importante. E eu sei que isso gera muita angústia, porque eu já vi vários pacientes falando, Andréia, me conta, porque eu quero agradecer. É que geralmente é o paciente que fica querendo saber quem é, né? Para agradecer, justamente isso. E aí eu sempre falo, mas você pode agradecer de coração, rezando, e tá tudo bem, ele vai sentir, né? Existe uma questão de tentar proteger o doador e o receptor. Sim. O transplante é um tratamento que tem algumas complicações e às vezes acaba acontecendo mesmo de ter complicações com o paciente. E, infelizmente, algumas pessoas podem entender, eu tive uma rejeição, isso levar uma interpretação ruim não do paciente, mas de outras pessoas. Então, de uma certa forma, a gente protege tanto o doador quanto o receptor. Depois de 1 ano e meio, eles podem se conhecer, mas ambos precisam passar por uma avaliação e precisam autorizar isso. Eles têm que consentir, eu quero conhecer. Porque já teve situações de doador que não estava num bom momento da vida dele e ele falou, num segundo momento eu posso, mas agora eu não quero. E Já aconteceu, você já vivenciou isso. aconteceu. Ai, que frustrante, né? E já teve paciente que o doador queria muito conhecer, mas ele estava num momento, a doença tinha voltado, não queria e não quis. Então, Perfeito. isso tem que ser respeitado. Sim, com E num certeza. determinado momento, tudo pode melhorar e eles podem se encontrar. A gente tenta, na medida do possível, fazer esse encontro entre doador e receptor, mas sempre respeitando isso. Então, vocês são muito questionados. Olha, um doador quer conhecer o paciente. Você acha que ele tem condições? Para vocês avaliarem mesmo. Às vezes é isso, ele não está num momento bom, ele teve algum contratempo em relação ao tratamento e ele não quer. Vocês acham que não é o melhor momento. Então, nós vamos sempre respeitar. E essa é uma autorização que o médico e o paciente precisam dar. Perfeito. Mas eu queria saber um pouquinho sobre você, né? Você falou do processo, né? Conta um pouquinho, como é que você chegou a essa função? Foi desde o início? Foi aos pouquinhos? Qual o momento que você acha marcante de ser essa pessoa que, na verdade, fica sempre assim nos bastidores, né? Exato. Você raramente aparece, ou o contato é sempre mais com o paciente, geralmente no momento da infusão, né? Ou do doador, no momento da coleta, mas geralmente quem fica no campo ali é a equipe do transplante, seja internado ou pós. A intervenção de quem trabalha com o produto ou doador é sempre muito mais esparsa. E por que você caiu nessa? Conta um pouquinho da sua história, Dé. Isso é interessante, Andresa. Eu fiz a residência de hemato e hemoterapia e eu comecei trabalhando no banco de sangue, mas eu sempre gostei muito da parte clínica. E o banco de sangue é uma área muito rica, a gente vê a parte de transfusão, tudo, mas eu sempre gostei dessa avaliação de doador, porque eu acho que ela trazia um pouco da avaliação clínica, de uma avaliação clínica geral, porque o doador de medula, ele pode ter tudo, né? Não é um É paciente... uma pessoa, né? É uma pessoa. Então, tinha Você toda tem que essa proteger avaliação, ele, né? Isso. E achava sempre muito interessante a parte laboratorial. Sempre foi algo que me encantou. E eu decidi fazer a residência de hemato e hemoterapia por conta da questão laboratorial, porque eu sempre gostei.
e achei que casava as duas coisas, né? Mexer um pouquinho com o laboratório, poder fazer um pouco da clínica vendo os doadores. Mas o que há de laboratório nessa doação? Você não pulou essa parte ou não chegou Calma, nela? vou chegar lá. Deixa. Então, como que foi lapidado isso, né? No nosso serviço, a gente fez uma estrutura um pouco diferente, que vocês sabem, e acho que é legal as pessoas conhecerem, né? Uhum. Muitas vezes, quem faz a avaliação do doador é o próprio serviço de transplante. E lá no nosso serviço, nós entendemos, já era uma demanda de várias diretrizes de qualidade, então a gente achou que seria prudente dividir e quem fizesse a avaliação do doador não fosse a equipe do transplante. Então, o banco de sangue passou a assumir essa responsabilidade. Quer dizer, quem cuida do paciente não avalia o doador. Exato. O banco de sangue cuida do doador e a equipe do transplante cuida do receptor. Por que isso? A ideia era tirar o conflito de interesse. Acho Não fundamental. tem jeito. Por mais que você queira cuidar do doador, quando você tem o seu paciente, você fala, ai, será que não dá para ele doar? Dá sim. Dá, É. né? É natural. Então, na hora que eu entro na jogada, eu entro sem esse viés. Eu não tenho esse envolvimento com o paciente. E aí eu comecei, então, fazendo a avaliação dos doadores. No meio do caminho, eu tenho uma grande amiga que trabalhava com laboratório, que foi assumir um cargo na instituição e acabou mudando, saindo do laboratório de Quem será que processamento. foi, né? Quem será que essa Uma grande pessoa... Andresa, né? Dá o seu lado será, aqui. né? A doutora Andresa era responsável pelo laboratório de processamento, né, o laboratório de terapia celular. Ela foi assumir um outro cargo e ficou esse cargo disponível. E aí se entendeu, eu sempre gostei de laboratório, já via a parte dos doadores, eu acabei assumindo também essa parte do laboratório de processamento celular. E aí o que a gente faz, então? Eu avalio os doadores, a gente determina, então, se ele pode ou não pode doar. E eu sempre gosto de falar, a avaliação do doador ele tem 2 pontos muito importantes. Um é avaliar que ele está apto para doação, ou seja, a doação não vai ter risco nenhum para ele. E a outra, ele é elegível, ele não vai trazer nenhum risco para o paciente de vocês. Então, a gente faz essas 2 coisas. Ele estando tudo ok, eu vou procurar vocês e vou achar qual a melhor fonte para ele doar. Então, existem 2 formas dele fazer a doação. Medula óssea que eu colho lá, o tutano mesmo do osso, ou no sangue periférico através da férise. E a gente programa isso na nossa agendinha do transplante. No dia da coleta, eu entro nas coletas e depois esse produto vai para o laboratório, onde as funcionárias que trabalham junto comigo vão processar e eu participo ativamente em ver critérios para liberar o produto, se está adequado, o que mais precisa fazer, para finalmente infundir. E aí eu entendi ali que eu fechava o meu ciclo, né? Eu queria fazer laboratório, eu queria fazer clínica, e aí acabei assumindo um lado um pouquinho diferente. E foi tão bacana, que deu tão certo, que a gente sabe que alguns outros serviços adotaram essa estratégia, né? De procurar o banco de sangue para fazer essa avaliação de doador, porque realmente acho que fica um processo mais robusto, um processo mais seguro, um processo sem conflito de interesse. Então, acho que é uma estrutura que a gente criou que eu, de uma certa forma, tenho orgulho de dizer. Com certeza. Que acho que é uma mudança que deu certo. Foi ótimo. E você está protegendo o doador. E eu acho que você, lá na nossa instituição, pelo menos, você participa de um outro momento muito importante, que é na hora do transplante, né? Na hora que você vai infundir a medula. Que isso a gente acabou deixando a cargo também, né? Da Mas hemoterapia. conta um pouquinho para as pessoas, como é que você se garante que esse material ele é adequado, que vai ter o resultado que você espera? Assim, você tem isso sempre, isso é feito na hora, e quando não faz, quando não tem assim todas as características esperadas, tem como consertar? Como é que é? Legal, Andresa. É um trabalho que nós fazemos em conjunto, né? E acho que é aí fundamental de ter o hematologista realmente nessa decisão, né?
nada contra. Um clínico vai fazer uma avaliação clínica do doador perfeita, mas entra exatamente essas nuances que precisam ser discutidas. Então, assim, eu falei de dois tipos de fonte. Sangue periférico coletado por aféres e medula óssea. A medula óssea, eu tenho uma limitação quando, às vezes, o doador é muito menor que o paciente. Então, se eu tiver uma situação, e a gente já teve uma criança doando para um adolescente, eu sempre vou buscar vocês com essa informação. Olha, eu posso, no máximo, quando eu coleto a medula, né, o tutano do osso, eu posso, no máximo, tirar 20 ml por quilo do doador, né? Então, vamos dizer que ele tem 10 quilos, eu vou coletar 200 ml, isso é o máximo. Se o meu paciente tiver, né, o paciente de vocês tiver um peso muito maior, e o alvo aí é coletar uns 15 ml por quilo do paciente, eu vou buscar vocês e falar, olha, eu tenho Compatível. receio Tem que chance não de- vou de conseguir o número- quantidade de células Isso. suficiente e garantir que ele vai enxertar e vai dar certo esse transplante. Existem outras situações. Às vezes, eles têm tipos sanguíneos diferentes. Isso não impede de ser doador. Mas existem alguns cuidados que precisam tomar. Uhum. Então, por exemplo, quando é medula óssea e tem uma incompatibilidade que a gente chama maior, eu acabo precisando mexer nessa medula para retirar as hemácias e eu perco muitas células. E se eu somo isso com um doador menorzinho, talvez eu também não consiga atingir o número de Quantidade. células. Então, esse exercício é muito bacana. Quando eu falei para vocês, eu vou avaliar o doador e vou ver que ele está apto, vou ver que ele está elegível, e aí nós vamos discutir as opções. É exatamente isso que a gente vai fazer. Como eu posso garantir para vocês que esse transplante vai dar certo? Então, qual é a melhor fonte? Vocês vão me ajudar dizendo, não, mas André, para essa doença, e vocês têm as doenças, medula é melhor, para essa eu quero que seja aféres. Então, vocês vão colocar para mim o que é a preferência para ter uma resposta melhor para o paciente, e eu vou tentar, junto com vocês, ajustar para garantir quantidade de células suficiente, melhor fonte para o doador e sucesso no transplante para todo mundo, né? E sobre a fonte que você falou, né? Você pode ir lá, coletar do tutaninho lá do osso, e aí o paciente vai para um centro cirúrgico, ou você pode fazer uma coleta com o paciente acordado, porque é o sangue dele passando por uma máquina. Se você pudesse falar para a gente, assim, as vantagens, de modos gerais, pro doador de cada um desses, e assim. Na medula, no caso de uma doação de medula que vai para o centro cirúrgico, é muito arriscado, não é? Se pudesse trazer para quem tem dúvida, se um dia for doador, se vai aceitar ir para o centro cirúrgico e coletar, ou se vai preferir sangue periférico, e se ele tem também como opinar, sendo doador, né? A opinião dele sempre vai ser considerada, né? Então, Uhum. eu sempre começo falando para o doador, eu sou a sua advogada e eu Ótimo. tenho que te defender. Mas eu também tenho que mostrar o que é melhor para o paciente, né? Então, a gente sempre vai colocar essa opinião de vocês, perante a doença, o que é melhor. O procedimento de doação é um procedimento muito seguro. Tem relatos de eventos adversos, efeitos adversos até graves, mas eles são pouco frequentes. Porque, no geral, a gente tem estratégias muito boas para reduzir esses riscos. Então, assim, quando eu vou fazer a coleta por aféres, e o que é feito no doador? A gente dá uma medicação, que é o granuloquine, é um fator de crescimento, né? Então, nós vamos dar esse remédio 5 dias, ele vai receber uma injeção no subcutâneo, eu brinco que é na barriga, na coxa, que ele vai tomar essa injeção, e isso vai fazer com que suba as células, né? Vai aumentar muito a quantidade de células dele na medula óssea e cai na circulação as células tronco, as células progenitoras. E aí, depois de 5 dias, a gente vai pegar uma veia em cada braço, de um lado, retira o sangue dele, passa por uma máquina de aférese que centrifuga o sangue dele e separa só as células tronco, o restante volta para ele. Dessa forma, o que a gente tem de complicações? Pego veia, sempre pode ficar com hematoma, mas a medicação, o fator de crescimento, costuma dar muita dor, porque aumenta a proliferação das células. Então, os pacientes têm muita dor durante o uso da medicação, uma dor muito controlável com analgésicos, às vezes anti-inflamatórios, né? Então, não é nada muito de uma nota muito alta. E a coleta é muito tranquila, mas ela leva um pouco mais de tempo. Ela vai em torno de umas
4 horas de coleta. Então, às vezes, o doador fica um pouco cansado de ficar deitado com os 2 braços com veia pega, né? Depois disso, tira os acessos e, se ele tiver ambulatorial, ele pode ir embora. E, em geral, a grande maioria, depois de 7 dias, retorna à sua atividade normal. Trabalha, faz atividade física e tudo bem. Quando faz a doação de medula, lá no tutano do osso que eu colho, esse paciente não precisa tomar um remédio, o granuloquine, porque eu estou coletando direto na fonte, mas ele precisa ir para o centro cirúrgico, porque eu vou colher na crista ilíaca. Eu brinco que é o osso aqui do quadril, que quando a gente fica de pé, ele tem até eu brinco que tem um ponto certinho para a gente fazer o furinho. E eu entro com agulha nessa crista, no ilíaco, e vou fazendo vários furinhos no osso para coletar essa medula óssea. Na pele, ele vai ter 2 furos de cada lado, mas o osso a gente acaba fazendo vários furinhos. Como é um procedimento que implica nessas perfurações, o paciente precisa fazer uma anestesia. Ele pode fazer um bloqueio, tipo das grávidas, né? RAC peridural, ou ele pode fazer uma anestesia geral. E aí acaba tendo um volume maior doado, né? Quando a aféres eu colho uns 200, 300 ml, a medula óssea, como eu disse para vocês, eu posso no máximo 20 ml por quilo, acaba tendo um volume maior. Então, esse paciente, esse doador, ele pode ter anemia, porque eu estou coletando um volume maior, ele pode ter dor no local e as complicações de anestesia. Apesar de tudo isso, a gente lança a mão de algumas estratégias. Então, por exemplo, o doador que vai doar um volume muito grande, eu colho uma bolsa de sangue dele antes de doar. Perfeito. Aí guardo, se ele precisar do sangue, ele vai tomar o Dele próprio Dele sangue mesmo. dele. Ele não vai ser exposto a sangue de ninguém. Então, uma semana antes, a gente já colhe a bolsa dele e deixa lá reservado só para ele, só ele pode utilizar, né? Apesar dos vários furinhos, todo mundo fala, nossa, Andréia, né? Eles toleram muito bem, assim como o granuloquine, né? Com medicações. Então, eles vão ficar com remédio depois da doação. Eu brinco que a férise dói antes, a medula dói depois da doação, né? Mas com analgésicos eles conseguem. E, em geral, 80% recupera e volta à atividade normal depois de uma semana. Então, a medula tem um pouquinho mais de tempo para recuperar as suas atividades, mas, como eu disse, muito bem tolerado, né? Nossa, eu lembro quando eu entrei na primeira medula com você, e aí você falava, você vai ver que amanhã ele vai estar ótimo. Eu falava, gente, será mesmo? E realmente, levanta, é uma dor tolerada, nem sentiu dor aquele Eles paciente. ficam muito bem e é surpreendente É mesmo. surpreendente, é mesmo. A gente tem por hábito de dizer, 7 dias você não pode trabalhar, mas às vezes alguém que faz uma atividade sentada, eles aguentam mesmo, porque realmente eles toleram bem. Criança, eu brinco que é assustador, às vezes eles saem jogando futebol, eu falo, não, pera, calma, tinha que ficar um pouquinho mais quieto, né? Geralmente criança está doando para um irmão, Pro né? irmão. E aí vamos retomar para os doadores parentes, né, que nós estávamos falando. Faltou essa parte. Então, como a Lucila disse, você pode doar por um parente e aí não tem limite de idade, tá? Uhum. Eu poderia doar, pode ser menor de idade, pode ser acima dos 60 anos. O que rege aí a questão é a condição clínica dele, se ele tem condições de ser um doador. Quando a criança é menor de idade, só precisa lembrar que existe uma lei que protege e ele precisa de uma boa avaliação do médico, que está tudo ok, mas ele precisa de uma autorização do juizado de menor. É uma forma de proteger, para garantir que esse foi o melhor doador. Então, toda vez que a gente seleciona uma criança para ser doador, eu faço um relatório, Uhum. explico todas as condições, que eu sanei e explorei todos os possíveis doadores, e esse é o melhor doador, e tudo que a gente fez de estratégia para resguardar essa criança. Uhum. Tem que mandar termo de consentimento assinado pelo pai e pela mãe, dizendo que eles concordaram com esse processo. E aí Não o pode juiz ser só de um, nem... Não, tem que ser de ambos. Os responsáveis legais, né, ou os genitores. E aí o juiz autoriza essa doação e só pode ser feito com essa autorização, né? Quando é uma pessoa com mais idade, às vezes a gente pode lançar mão de uma avaliação de um geriatra para nos ajudar. Então, é importante a gente sempre nos respaldar, porque eu não consigo, eu não sei fazer uma boa avaliação de uma pessoa mais idosa, então, em algumas situações, a gente lança mão de avaliações de especialista. O que no doador voluntário é muito raro, porque eles são mais jovens, né? Sim. Mas o doador aparentado, a gente acaba, às vezes, precisando de especialista.
O processo é igual, né? A única coisa é que nós achamos no site, vocês acharam na família, né? Vocês fizeram HLA, viram que era um possível doador. Da mesma forma, no nosso serviço, a gente repete o HLA, embora isso não seja obrigatório, né? Mas a gente acaba repetindo e entendendo que é um processo muito crítico, a gente repete. E faz da mesma forma, vai avaliar o doador, vamos conversar sobre a fonte, vai fazer a doação da mesma forma. E a infusão? Queria conversar um pouquinho. É. O que eu acho que é o Eu momento que acho todo que é um mundo momento espera. muito Muitas vezes importante. a gente acha que é um momento cirúrgico, né? Mas na verdade é uma infusão. Como que é, Andréia? É engraçado porque eu tenho certeza que se os pacientes estiverem ouvindo, eles vão falar, nossa, quando eu fiz a infusão, me perguntaram se foi tudo bem na cirurgia, né? É. E eu sempre falo para o doador, não é justo, você que foi para a cirurgia e pergunta se a cirurgia foi boa no receptor. Verdade. É o doador que foi para o centro É cirúrgico. verdade. É sempre assim, eu falo, não é justo, né? Porque o doador muitas vezes está lá ouvindo quando é parente, né? Eu falo, olha, estão perguntando da cirurgia e foi você que foi para a coleta. O processo de infusão é muito simples, claro, tomados os devidos cuidados que eu falei. Então, a gente foi lá para o laboratório, a gente viu se tinha tipo sanguíneo diferente, o que precisava fazer. E aí, essa bolsa vai vir como uma bolsa de sangue e nós vamos infundir na veia, né? Lá, muito no passado, tiveram várias tentativas, já se tentou fazer intraósseo, né? Mas a gente sabe que infundindo na veia, em geral, a gente faz num catéter central, né? Essas células, elas chegam até a medula óssea e elas têm moléculas de adesão. Eu brinco que é como se fosse um velcro, né? Elas chegam lá na medula, elas grudam e ali elas começam a proliferar para fazer a nova medula óssea. O paciente, em geral, recebe pré-medicação para não ter reação. Então, eu sempre brinco que eu faço a infusão e eu começo já dando tchau, porque às vezes eles ficam com sono, eles estão tão ansiosos para ver se dá tudo certo, e quando ele vê que é um procedimento simples, eles dormem, e eu nunca consigo dar tchau no final do procedimento. Eu começo falando, oi, tchau, tudo bem? E é muito, muito bem tolerado mesmo. Quando a gente tem produtos congelados, como aconteceu muito na pandemia, aí a gente, em geral, tem duas formas, a gente pode descongelar a beira-leito. Então, eu vou com um banho-maria. Existem banhos hoje secos, né? Mas a grande maioria vai com banho-maria. E a gente põe a bolsa lá no banho-maria, descongela. Do lado do quarto do paciente. Ele vê descongelando. Ele vê. Alguns pacientes sempre brincam comigo que eu faço sopa e não faço infusão. Mas é isso. E aí, só tem o cuidado que a gente vai descongelando a bolsa. Quando está terminando de infundir, é que descongela a outra. Porque as bolsas congeladas, elas têm que ser imediatamente infundidas. Elas não podem ficar largadas em temperatura ambiente, né? Então, esse cuidado. E pode ser descongelado também no laboratório, mas o processo é o mesmo. Perfeito. E qual que foi a maior emoção que você viveu numa infusão? Você estava comentando um pouquinho. Porque eu acho que o maior medo do paciente quer proteger a medula dele, né? O maior medo é que aconteça alguma coisa com aquela medula. E você já teve alguma emoção dessas? A gente já teve algumas emoções, né? Eu me lembro uma vez que uma colega estava fazendo a infusão e o paciente teve uma reação, era um produto congelado, mas era uma medula óssea que estava congelada há muito tempo e ele acabou tendo reação e ficou com falta de ar. Ele começou a sentir falta de ar e ela me ligou pedindo ajuda, né? E naquela época, estava tendo uma reforma da unidade de transplante, eles estavam no 12º andar e a gente estava no quarto. O elevador não chegava, eu subi de escada. E aí eu fui lá ajudar e ela falou, me ajuda. Eu falei, eu também estou com falta de ar. Agora. Tem que me tratar primeiro. Mas, Agora você também me socorre. Mas no final, com todas as medidas de suporte, ele melhorou, foi tudo bem. Algumas vezes a gente pode, durante a infusão, subir um pouco a pressão, né? Pode ter um pouquinho de alergia. Então, é sempre importante que ele seja monitorado. E o outro grande evento que eu tive, que eu não posso deixar de contar, foi uma paciente que eu tinha junto com a Lucila, que ela fez uma amnésia transitória. Ela esqueceu o que estava acontecendo. Eu estava infundindo, ela olhou para mim, nós estávamos conversando normal. Ela olhou para mim e falou, quem é você? E eu, no começo, achei que ela estava brincando comigo. Aí eu comecei a rir, e aí ela me olhando com cara de brava, eu falei, meu Deus do céu. E ela não lembrava que ela tinha, ela sabia que ela tinha leucemia e que ela era tratada pelo médico X. E depois ela não lembrava mais nada. Ela não lembrava do transplante, nada. Na hora eu tinha certeza. Sangrou. Fez tomografia, fez tudo, não tinha nada. E reverteu tudo. Reverteu tudo. Ficou ótima. É transitório mesmo. Só foi e para depois deixar. a gente morreu de rir. Foi para dar mais emoção, realmente. Mas na hora aquele eu liguei, momento. Lucila, deu ruim. Não vai dar. Corre aqui, porque
tem algo acontecendo. Então tá. Não, foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada pela conversa. A gente Maravilhosa. gostaria que você conversar com você em outro momento sobre outro tipo de doação, a doação de sangue mesmo. Porque você Perfeito. fala a todo momento que destrói falou, e nós falamos aqui em outros episódios, destrói uma medula, infunde uma célula e tem um tempo para essa célula começar a funcionar. Então existe um momento que o paciente não produz células do sangue. E aí a gente lembra, então, de uma outra coisa que é muito comum no transplante, que são as transfusões de sangue. E assim como a gente precisa de doadores voluntários de medula, a gente precisa de doadores voluntários de sangue, São né? fundamentais. Bora lá. Então a gente já deixa o convite Já aqui. deixa o que a gente Deu vai ter- certo vamos pra ter. convencer as pessoas que estão ouvindo a doar medula, vai dar certo para doar sangue. É isso aí. Mas na verdade não existe só doação do sangue puro, né? Existem outros tipos de doações também. A gente vai né? conversar. Acho Fica que o convite agora para quem não está nos vai- ouvindo. Eu que a mesma gente vai quero agora falar. bater papo sobre isso. Acho que a gente pode continuar mesmo. Mas muito obrigada. Mas adorei. obrigada, foi Obrigada pelo ótimo. convite. Muito obrigada, Andréia. Até mais. Então a Até gente a próxima. encerramos esse nosso episódio. A gente convida todos a nos seguirem nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. A Morgane não está aqui para nos ajudar nessa. Na Mas finalização. combinamos a todos a nos seguirem e até a próxima. A gente vai ter uma conversa muito legal com a Andréia também de doação de sangue. Muito obrigada. Obrigada.